Olá, começando aqui nas lives de quarta. Tudo bom, querida? Vamos esperar o pessoal chegar, né? Tá entrando todo mundo. Oi, Jonatas, Anne, Fabrício, né? O pessoal que tá aqui sempre comigo. Pedro, vamos ver, né? Uma turma aqui entrando, né? O tema de hoje, né? É um tema muito curioso, assim. Curioso porque a gente pode pensar, nossa, vai falar de mediação de leitura, né? Pô, todo mundo fala de mediação de leitura, mas tem algumas reflexões muito importantes para a gente fazer. Pedro aí que está chegando, Bárbara, Sandra, tudo bom, pessoal? Né? Essa questão da mediação da leitura, né, é um tema que me é muito caro, vamos dizer assim. E eu já refleti sobre ele inúmeras vezes, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Eu estava conversando com minhas amigas, a Ana Elizabeth e a Sandra Pina, né? Escritoras e ilustradoras, né? E a gente conversa muito, a gente troca muitas ideias, né? E a gente começou a questionar e pensar, né? Assim, o que significa esse movimento todo que está acontecendo agora com a questão da mediação da leitura durante essa época, né, da pandemia. Tá, aí Nádia chegou, Sérgio, José, né, uma turma aí chegando para acompanhar essa conversa aqui. Essa conversa hoje vai ter uma convidada surpresa. Ela não vai entrar agora não, ela vai entrar daqui a um pouco. Né? Eu não quis colocar quem era, porque era exatamente para ser uma surpresa mesmo. Né? E a gente vinha pensando assim, o que é uma mediação da leitura, né, gente? Eu que já trabalho com literatura para infância e juventude há muito tempo, né? Eu comecei estudando literatura infantil mesmo em 85, quando eu ainda estudante de letras na PUC, né? Bastante tempo, né, Sérgio? E em 87, indo trabalhar na Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Então, naquela época, a gente já pensava o que é a formação do leitor, o que é a mediação da leitura, quais são os melhores caminhos para a gente realmente formar leitor. Né? Então, esse é um assunto que tem horas que eu falo assim, meu Deus, estou exausta, não aguento mais falar sobre isso. Estou cansada de falar sobre esse assunto, eu quero mudar de assunto, quero pular essa parte. Mas aí eu vejo que não dá ainda para a gente pular essa parte, sabe? Mas acho que dá para a gente pensar coisas novas e refletir novas questões, né, a partir do que seria uma mediação de leitura. Se a gente pensa a mediação da leitura no tempo da pandemia, a gente pensa aí que a gente está com, né, as famílias, com as crianças e com os jovens dentro de casa, né, sua grande maioria tendo que ali conviver com as crianças 24 horas por dia, a criança não está indo para a escola, a criança não está tendo aquele tempo que ela está longe da família, né, longe dos pais ou dos responsáveis. As escolas sem saber o que fazer, muitas, né, desesperadas. Nunca acho que os autores receberam tantos pedidos de vídeo, de editora, de prefeituras, né, de professores amigos, queridos, que pedem, estou trabalhando com teu livro, grava um livro para meus alunos, né? Grava isso, grava aquilo, né? Aqui alguém falando que a saudade dos golfinhos e de Petra, né? Deinha, Caetano. Pois é, são dois livros, né, muito especiais. Na verdade, todos os livros são especiais. Mas a verdade é que a gente está tendo que gravar vídeos e vendo muita gente contando histórias, né? E há pouco a gente refletia, né? Eu e Sandra e Anne, nós refletíamos muito sobre essa questão. Como fica tudo isso, né? A gente, ao mesmo tempo, os autores estão lendo seus livros, estão disponibilizando as suas histórias para que as pessoas tenham acesso às suas histórias, mas, ao mesmo tempo, essas histórias estão sendo contadas e estão indo aí parar em todos os canais, né? De YouTube, de Instagram, de Facebook, de muita gente. Essa é uma reflexão que vamos segurar ela um pouco, que a gente vai ter ela um pouquinho mais para frente, né? De como que isso está acontecendo, como é que isso vai impactar na vida dos autores, né? Vamos dizer assim. Mas vamos pensar que nesse momento em casa é uma como é que eu vou falar? Me fugiu aqui a palavra, mas é um momento muito oportuno para as famílias começarem a fazer essa própria mediação, que muitas vezes era delegada à escola,
que trabalhava com a literatura, com o livro, mas a família tendo que usar a literatura como uma ponte mesmo para resgatar um afeto. A literatura como uma ponte de afeto entre tudo que uma criança hoje pode estar sentindo dentro de casa. Sabe aqueles assuntos que a gente não tem coragem de conversar com as crianças, né? A maioria dos pais não tem coragem de conversar com as crianças e que as crianças perguntam, porque as crianças fazem perguntas, né? E fazem perguntas às vezes bem cabeludas que os pais não sabem responder. Essa é a hora da gente ter como ferramenta a literatura para poder trabalhar com esses temas. A literatura para poder, né, abarcar tudo aquilo que a gente não consegue. Agora, o que é um mediador de leitura, né? Parece que é um tema novo, mas não, mediação de leitura já acontece há muito tempo. E quando a gente pensa, né, que o mediador é aquele que ele está entre o livro e a criança, o livro e o jovem, o livro e um adulto, ele está mediando aquela leitura. O que é preciso para ser um bom mediador de leitura? Muitas vezes as pessoas pensam que para ser um grande contador de histórias você tem que estar caracterizado ou, né, fazer caras e bocas. Na verdade, a gente precisa de uma boa história para fazer uma boa mediação. E um bom mediador de leitura, ele tem o olho no olho, a voz ali para contar e para entrelaçar o leitor. Agora, gostar de ouvir história, gente, vamos fazer essa reflexão. Gostar de ouvir uma história forma um leitor? Uma pergunta. Será que de fato nós formamos leitores que só vão ouvir as histórias? Ou para realmente formar um leitor, a gente precisa que ele dê um pulo do gato entre gostar de ser um escutador de histórias para realmente se tornar um leitor que vai ter acesso ao livro e que vai querer, né, sozinho ir buscar o livro para ler. A gente tem que pensar se nessa gama de coisas que a gente vem fazendo agora, né, oferecendo vídeos para as crianças, oferecendo, né, o Sérgio aí falando, né, acha que só ouvir não forma leitor. Eu também acho que ouvir não forma leitor, Sérgio. Eu acho que o que forma o leitor é realmente aquela possibilidade de você estar ali, né, mostrando o livro e fazendo com que aquela pessoa queira buscar depois o seu momento solitário com a leitura. Então, só mediar um livro não é pegar e contar uma história. Eu contava história para os meus filhos, né? Hoje são adultos. Agora, o que formou aquelas duas criaturas como leitores? Foi o fato de que a gente morava numa casa com livros. O livro, né, vocês podem ver aqui atrás, tem livro em todos os cantos da minha casa. Minha filha disse que quando pequena ela achava que a casa era feita de livros, né? Mas era aquele momento também de permitir que a criança fosse sozinha ao livro e tivesse acesso àquela história e quisesse realmente ler. É comprar o livro, é formar acervo. Quantos pais formam acervo de leitura para os seus filhos, né? Quantas coisas muito perigosas estão acontecendo nesse momento, quando a gente descobre que vários livros estão sendo, né, escaneados ou virando um PDF para serem disponibilizados, esquecendo que o escritor vive de direito autoral, ou pelo menos desejaria viver de direito autoral. Muitas pessoas desconhecem o quanto ganha um escritor. Uma ocasião, uma escola, né, disse para um escritor amigo que ele tinha ganhos expressivos com a venda do livro, o que não é verdade. A gente ganha um percentual que, dependendo, vai variar, em média, 10% do preço de venda de um livro, né? Às vezes são projetos que são, né, parceiros com o ilustrador. Eu e a Ana Elizabeth temos projetos parceiros, cada uma fica com 5%. A gente divide também o ganho da ilustração. Então tem vários modelos, né, nisso tudo, né? O que acontece é que a gente tem que estar muito preocupado nesse momento, né, em primeiro acolher a criança. Isso é um ponto. Ter um acolhimento daquela criança que está em casa, precisando dessa mediação, dessa leitura, que muitas vezes pode ajudar a criança a colocar para fora, né, os seus sentimentos. Estão me perguntando aqui, Marília, sobre a minha opinião sobre o acesso à literatura nas periferias, já que as escolas estão fechadas, né? Vamos chegar lá, Marília, só um instantinho, né? Então, assim,
os livros que estão sendo lidos, os professores que estão contando as histórias, que estão aí disponibilizando, mas só isso vai dar conta, gente. Só isso, né, vai dar conta da gente realmente formar leitor, de ser um mediador da leitura, porque agora, durante a pandemia, não está só na escola, as famílias estão tendo que assumir isso, né? E aí Marília fala, né, as famílias da periferia, como é que ficam, né? Marília, eu acho que uma coisa precisa ser dita, né, para a gente fazer essa reflexão. Eu acho que essa pandemia, esse vírus, ela só veio mostrar o quanto a gente ainda tem uma desigualdade social monstra, porque a gente tem uma desigualdade social, a gente tem aí uma desigualdade digital, né, porque nem todas as crianças têm acesso à internet, então não podem participar nem de aulas via internet, né? Então, o quanto importante, todo um trabalho pregresso que já deveria ter sido feito e que a gente ainda não conseguiu fazer no nosso país, né? Com escolas muito bem equipadas, com bibliotecas, com acesso ao livro, com o desejo do outro de ser um leitor, sabe? Essa é a grande questão. Eu acho que a nossa responsabilidade como pais, como professores, como educadores, como escritores, como toda a cadeia produtiva do livro, é exatamente desejar que o outro seja um leitor e seja um consumidor do livro, né? Que deseje ter o livro, ter esse objeto, né? Esse objeto livro, como uma coisa que é fundamental, que faz parte da cesta básica. Algumas prefeituras têm comprado livros, né? Eu recebi a prefeitura de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, que me mandou uma foto com uma pilha de livros meus que havia comprado para distribuir para as crianças, né? Para eles poderem trabalhar com a literatura. Então, acho que mais uma vez a gente volta para uma questão de políticas sociais do livro e da leitura. Para que a gente realmente tenha uma inclusão, a gente tem que ter um país leitor, né? Lá na instância superior, alguém que acha que é importante ter livro e que o livro tem que estar indo junto para a casa das pessoas com uma cesta básica. Você alimenta o corpo, você também precisa alimentar a alma. Mas será que as pessoas realmente desejam que esse alimento chegue? O que isso faz, né? O que isso transforma, né? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. A relação de afeto com o livro faz toda a diferença. Com certeza a relação de afeto com o livro faz toda a diferença, né? Que não tem livro nos lares, a criança não está conseguindo, né? A criança não vai conseguir, Márcia, porque, na verdade, eu acho que a gente podia pensar assim, vamos pensar essa questão sobre um outro ponto de vista. Até hoje não deu certo. O que a gente pode fazer para dar certo daqui para frente? É mudar toda uma estrutura da escola, é mudar toda uma estrutura da educação e é mudar toda uma estrutura das próprias famílias que não acham que um livro é importante. Quantas vezes eu já vi famílias, eu não estou falando famílias de baixa renda, estou falando de famílias agora de que têm acesso e que têm condições financeiras de comprar um livro. E que falam, eu não vou comprar um livro, comprar essa coisinha aí de R$ 30, daqui a pouco meu filho já leu, não vai ler mais. Olham com descaso e desdém para o livro, não entendendo que muitas vezes aquele livro pode ser um divisor de águas na vida de uma criança. Pode ser o livro que vai fazer ela botar para fora um assunto que está entalado dentro dela, né? Então, enquanto a gente não tem, né, esse olhar cuidadoso para o livro, né? Sérgio, livro é caro, essa é a máxima. Só que eu acho muito engraçado, né? Eu acho que assim, livro pode ser caro para quem não tem acesso nenhum, né? Quem não tem condições financeiras, às vezes, para comprar o básico da sua alimentação, o livro de fato é caro. Agora, para uma série de pessoas, o livro não é caro. Eu costumo dizer, caro é o celular que a gente está usando agora para estar aqui nessa live. Caro são as roupas que a gente compra, né? Um lanche numa lanchonete dessas de fast food é mais caro que um livro e as famílias querem estar lá, porque aquilo dá um status, às vezes, para quem, né, não tem alguma coisa. Então, eu fui lá, eu postei, eu fiz aquilo outro dá status. O livro dá status? É uma pergunta para a gente se fazer, né? As pessoas acham que o livro é um status. Enquanto a gente não achar isso, gente, a gente está anos atrasado com tanta coisa, sabe? Quanta coisa a gente precisa. E sim, Márcia, é uma mudança de comportamento. Uma mudança de comportamento que as famílias precisam ter.
É uma mudança de comportamento que as pessoas precisam entender o quanto é necessário que a gente forme acervo de leitura. Mas quando a gente está pensando em formar acervo de leitura, quando eu me lembro, eu separei aqui algumas coisas, uns materiais para mostrar para vocês o quanto que esse assunto é antigo, né? Pensar em mediação de leitura. A gente, na época que eu trabalhei na Fundação do Livro Infantil, isso aqui é de 88, tá? Essas brochurazinhas. A gente publicava resenha de livro para infância e juventude, para falar de livros. Então eram resenhas muito bem escritas, né? Analisando profundamente os livros. Existiam projetos como Viagem da Leitura, o Recriança, que a gente fazia tinha umas cartilhas que falavam sobre leitura, que falavam sobre biblioteca. Isso aqui tudo é de 1988. A revista Pirlim Pim Pim, está até amarelada aqui a minha, né? É incrível esse material, né? Muito incrível esse material. Essa revista foi idealizada pela Eliane Ones, né? Que hoje está na Cátedra de Leitura. E nós escrevíamos artigo aqui, tem um artigo meu e da Marina Quintanilha, minha mestra em biblioteca infantil, chamado Biblioteca Infantil Espaço Vivo. Gente, isso é de 88. Em 88 a gente já falava sobre a importância da formação do leitor. E formação do leitor se forma de livro na mão, sabe? Não adianta a gente ter uma biblioteca extremamente bem equipada às vezes, porque numa escola, porque o governo comprou e equipou, se você não tem ali por trás um professor leitor, se você não tem ali por trás um pai que acredita nisso, e se você não tem ali exatamente essa formação do leitor. Sim, Eliane Ones é maravilhosa, uma grande mestra, aprendi muito com ela, né? Muito, muito, muito mesmo, né? E olha que, né, que o livro já tinha ganhado tanto território, né? Exatamente, não tinha ganhado o território que ele tem, né? Por essas bandas virtuais, até porque naquela época a gente nunca imaginava que a gente chegaria... Tá travando? Aqui para mim não tá não, Jonatas. Tá travando para mais alguém? Se for o caso, me... Tá travando? Ah, acho que é só aí, Jonathan. Enfim, naquela época a gente nunca imaginaria que a gente teria hoje esse acesso à internet como a gente tem para poder estar fazendo essa live aqui agora, para poder estar refletindo isso nesse momento, né? E o livro ainda se discutia e ainda se discute se de fato sair do gostar de ouvir uma história para se tornar um leitor, se a gente está cumprindo essa missão, sabe? Será que a gente está cumprindo bem essa missão? Né? Essa é uma pergunta para a gente fazer, né? É uma pergunta para a gente tentando reconectar. Conectou, travou de novo, voltou aqui para mim, voltou para vocês? Sinaliza aí para mim, por favor, gente. Eu tentei aqui mudar. Será que vai... Eita. Voltou, acho que voltou. Pronto, voltou. Estão falando que sim, né? Anne, então entra aqui nessa conversa. Me chama aqui para você entrar, que eu vou trazer a Ana Elizabeth para esse debate, né? Eita, algumas pessoas estão travando, para outras estão voltando. Agora tô na dúvida aqui. Mas vamos lá. Gil está dizendo que está ouvindo, Sérgio disse que voltou, né? Vamos vendo aí aos pouquinhos. Estou chamando aqui a Ana Elizabeth para entrar aqui com a gente. Vamos ver. Esperar ela entrar. Sérgio está me perguntando. Oi, Anne, tudo bom? Deixa eu só ver o que o Sérgio está perguntando aqui. O que eu acho do ato de escrever no fomento de uma pessoa leitora. Pouco se discute isso. A escritura como fundadora da leitura. Guarda essa pergunta, Sérgio. A gente vai voltar nela daqui a pouco, tá? Só para não perder aqui, né? Essa entrada da Anne. Eu estava te apresentando, Anne, não só como uma ilustradora, mas antes de ser uma ilustradora, você é uma professora. E foi assim que eu conheci a Anne, né? Como professora. Sim. Né? A Anne trabalhava numa escola municipal e ela fazia um trabalho maravilhoso, há que se dizer, de mediação de leitura e da professora mediadora de leitura, formadora de leitor. Ela acabou, né, chegando no livro e na ilustração. E aí eu acho que isso vai um pouco até para a tua
questão, Sérgio, né, de que para se escrever tem que ter muita leitura, gente. Sem leitura não tem escritura. Consigo acreditar em escritor que diz que não lê, sabe? Escritor tem que ter acervo, tem que ter bagagem. Senão as coisas não andam e não funcionam, né? Enfim, então, Sérgio, está travando aí para você? Ai, meu Deus, que essa live hoje está toda cheia Tá toda de trava. travada, Porque né? falar de mediação de leitura, né? A gente mexe aí Dá em trava na muitas gente mesmo. questões, né? Para a gente parar e É. pensar. Mas eu queria que você levantasse, Anne, trouxesse um pouco para a gente essa questão que a gente vinha discutindo, né? Durante alguns dias já, né? Uhum. Essa questão de como que essa disponibilização hoje dos livros, né, na internet, com leituras, a gente falava, né, que isso não vai afastar a pessoa que já gosta do livro de ir lá e comprar porque ela vai querer ler aquele livro, né? Isso às vezes funciona até como uma grande propaganda do livro, né? Opa, quero conhecer esse livro, quero ter esse livro para mim. Porque aquela pessoa que gosta, Sim, ela já gosta mesmo. Aquela pessoa que não gosta, né, ela acha que ali aqueles pais que não querem ter formação de acervo para os seus leitores, né, para os seus leitores, desculpa, para os seus filhos, eles não vão comprar o livro, eles vão botar o menino para escutar a história, um beijo, um abraço, né? O que você pensa disso, Anne? Porque a gente falou e foi tão bacana, né? Aquela é, conversa pois é. nossa. A gente foi daí, inclusive, que surgiu, né, a ideia da live. Eu queria antes voltar um pouquinho nessa questão que o Sérgio traz, porque se para o escritor é fundamental que ele seja um leitor voraz, para o ilustrador não é diferente. Né? Uhum, Eu costumo sempre bater nessa tecla. O ilustrador não é aquele cara que já chega desenhando. Né? Ele também tem que ter uma bagagem literária potente, porque é isso que vai ajudar nessa construção de um imaginário que sim vai depois se transformar em imagem. Né? E é uhum, daí que eu nasço. Embora quando eu comecei a dar aula, eu estava fazendo faculdade de design. Mas eu não me torno ilustradora por conta do design e nem pelo fato de eu gostar de criar imagem. Eu me torno ilustradora porque eu começo a levar os meus alunos para a sala de leitura. E eu começo a alfabetizá-los a partir dessa ida para a sala de leitura. Né? Então, eu criei esse desejo em mim, de naquela época, estar me refazendo como uhum. leitora e como educadora, e eu acabei criando esse desejo nos meus alunos, né? Hoje eles estão grandes. Eu comecei a dar aula no município em 98, imagina, já são 22 anos, né? Eu peguei Uhum. aquele início das políticas de fomento da Prefeitura do Rio, depois o programa federal e tudo mais, mas eu comecei a trabalhar com formação de leitores ainda num momento muito precário, em que as salas de leitura não tinham acervo. O acervo da gente era suado, batalhado, conseguido a duras penas, né? Mas foi daí que eu nasci como ilustradora e como formadora de leitores. Eu acho que isso tem a ver com isso que você vinha falando sobre formar o desejo em cima do livro, formar o Uhum. desejo em cima dessa história. E aí a gente tem que pensar o modelo de educação. Não dá pra Sim, com gente. A certeza. gente pensa, né? A gente está falando de uma educação voltada para um pragmatismo de dar conta de atividades, né? De um currículo que Conteudista. conteudista, ou a gente está pensando nessa formação de um ser humano de um ser humano completo, de um ser humano que tem acesso à literatura, às artes, à formação de um pensamento livre. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que pensar é isso: que cidadão é esse que eu quero formar? Né? Sim, Anne, porque eu fico. Desculpa só te cortar para não perder, assim, eu fico pensando, né? O quanto que a escola ela está muito preocupada em formar aquela pessoa que vai ter milhares de informações, mas ela Sim, não forma um artista. Qual escola tem né? Um espaço livre para o pensador. artista, para o Né? livre pensador, que realmente É, fomenta esse desejo? Quais são os pais que fomentam o desejo que os seus filhos se tornem artistas? Ainda hoje, em sim. pleno 2020, a gente vê famílias que morrem de medo se o filho fala: eu quero ser músico, eu quero ser escritor, E aí a sabe? gente pensa que, assim, às vezes o cara nem vai levar isso como uma profissão,
Mas isso vai fazer toda a diferença, porque Sim. um médico que tem uma formação humanista, ele é um outro médico. A gente está Uhum. vendo isso agora, né, em plena pandemia, né? Um matemático que tenha uma bagagem de leitura, ele vai ser um outro matemático. Aliás, eu acho que ele só pode ser matemático se ele tiver essa bagagem, Sim, né? você está Porque, para falando além de fazer cálculo, de médico né? leitor. Eu sou filha de um médico leitor, né? Papai já não está Aí, mais aqui entre nós, mas assim, meu pai era um grande leitor de literatura. E ele ensinou a gente pelo sim, exemplo, porque em momento nenhum ele falou: minha filha, eu tenho que ler, minha filha, você precisa ler. Ele nunca me disse isso. Mas não tinha um momento que eu não pedisse um livro que ele não comprasse. Que ele dizia que a única coisa que sim. ele tinha para deixar para a gente era uma educação de qualidade. E ele estava sempre com um livro debaixo do braço. Todos os dias o meu pai lia. Todos os dias ele chegava do E trabalho, ele aí, ia ler. e assim, o meu pai, né, eu cresci numa casa muito leitora, mas meu pai já não teve acesso ao estudo. Eu acho que meu pai não tem nem o sexto ano, né? Eu acho que ele parou ali, que naquela época tinha o ano do admissional, eu acho que foi ali que ele parou. Mas assim, a minha lembrança do meu pai é sempre lendo, ou livro ou jornal. Estava sempre por ali, e eu sempre tive acesso a tudo isso na minha casa. Que era uma casa simples, mas eu lembro até hoje que a estante, para mim, era o espaço do prazer, que era dali que Uhum. vinham as histórias, né? E não é que minha mãe também ficasse criando momentos de me contar histórias, porque isso também não tinha, né? Depois de um certo tempo ela foi trabalhar fora e menos acesso a ela eu tinha, né? Mas eu tinha os livros. Eu tinha esse momento meu com o objeto livro, e isso me formou leitora, né? E aí, Anne, a gente volta, eu acho, com essa sua fala, né? Minha e sua, na verdade, porque nós duas crescemos em uma casa com livros. E as casas que não Uhum. têm livros? Aí vem a mediação da escola, aí vem a mediação de um professor ou de um parente querido daquela criança, né? Eu estou falando de criança porque a gente, né, está falando, pensando um pouco a mediação, Uhum. né, para as crianças no tempo da pandemia, né? Mas para uma formação É, de um leitor qualquer, seja ele uma criança, um adolescente ou até um adulto que ainda não se formou leitor e que está tendo aí sim, a oportunidade de se formar leitor, né? Então, como fazer isso? Como desejar que o outro realmente vislumbre no livro, né, o papel, um formador, um abridor de caminhos, um abridor de aham, horizontes. E aí sim, Sérgio, vem o papel do Estado, vem o papel, né, pois é. de uma política pública de leitura que a gente já viveu isso intensamente e que agora a gente está vendo aí retrocessos absurdos, né? Pois é, Retrocessos absurdos, tanto em termos, né, de compras que foram, né, estacionadas, como em temáticas que um estão olhar mesmo, sendo né? apedrejadas, né? É. Assim, se a gente volta um pouquinho no tempo, hoje mesmo eu estava lembrando de um texto que eu escrevi para a Elige, né, falando era uma crítica à cópia de livros, né, e era Uhum, um momento, foi 2015, eu lembro bem, e era um momento em que a gente estava debatendo a modernização da lei de direito autoral, a política do preço único do livro, enfim, era um momento ainda de muita efervescência na nossa área. Tinha a Lei Castilho que estava sendo elaborada, né, a gente uhum, ia e vinha desses debates, dessas reuniões, dos planos municipais e estaduais de livre leitura, literária, porque a gente falava de livro, né, a gente falava da leitura literária, e de 2015 para cá, assim, a gente foi vendo tudo isso sendo ceifado, né? A gente vinha num crescendo dessas políticas públicas de livre leitura, uhum. a gente já estava conseguindo ver uma geração de leitores sendo formados na escola pública. A gente aqui do Rio viveu isso muito através Sim, da Prefeitura do Rio, né? A gente visualizava como aquele aluno do município que chegava no salão ou na Bienal, né? No Salão Finilígio ou na Bienal, era um aluno diferenciado, que olhava para a uhum. gente, debatia literatura. E o que a gente vê hoje, né? E a pandemia veio nos jogar isso na cara de um jeito muito cruel, é que a gente perdeu. A gente se perdeu nisso tudo, assim. Essa batalha a gente só está levando uma surra mesmo. Inclusive, porque para a gente pensar nessa coisa do livro que não chega na mão do leitor, né, além das políticas que estão Uhum. todas hoje mais do que paralisadas, a gente está sofrendo uma perseguição. Se a gente pensar no campo dos costumes, se a gente Sim, pensar enfim, toda a nas censura temáticas todas que estão sendo né, nas censuradas. temáticas.
no que vem sendo oferecido pelo Ministério da Educação como uma ideia de alfabetização e de aquisição da leitura, né, do código escrito e a fruição literária. Mas a gente também tem que pensar numa outra coisa. Esses dias a gente estava conversando, né, eu, você e a Sandra. Eu estava olhando um livro que eu ilustrei, um livro da Sandra que eu ilustrei, e para comprar online, né? Só fazendo uma pesquisa. O frete do livro é mais caro do que o livro em si. Então, assim, o livro não é caro. Agora, se você vai juntando todos esses entraves que passam pela produção do livro, pelo processo de desindustrialização que a gente sofreu no país, por uma recessão que vem se arrastando há muito tempo, pela quebra generalizada que a gente foi assistindo das editoras, das livrarias, enfim, toda essa parte que a gente pode considerar da produção, a gente também vem sofrendo perdas inúmeras. Acho então, que eu quero... aí, mais difícil ainda é esse livro, enquanto objeto, chegar na casa de quem quer que seja. Né? Assim, a gente hoje conta com muitos entraves para que esse livro, para que o objeto esteja na casa desse leitor, né? Isso pensando num determinado leitor que ainda compra livro. Mas isso porque a gente está pensando nesse momento muito pontual, né? Que a gente está vivendo uma pandemia, Sim. que a única maneira de comprar livros é pela internet, né? Então, assim, como isso é complicado. Mas tem uma coisa que você falou, né? Que a gente precisa pontuar e precisa resgatar, que eu acho que isso tem muito a ver com essa temática, né? Da formação do leitor. Seja ela num tempo de pandemia, seja ela fora da pandemia. A gente está pensando na pandemia porque a gente está vivendo esse momento agora, né? Mas que foi? A gente aqui no Rio de Janeiro, que acompanhou, né, uma política de compras de livros, de salão do livro, salão Finelige do livro para a infância e juventude, de Bienal do livro, com professores tendo uma verba que, por mais que não fosse gigantesca, mas existia uma verba com autonomia para a compra daqueles livros, para aquelas escolas. Quem participou, e eu participei de todos os salões do livro, né? Quem teve acesso a cada salão, a gente ia vendo aquelas crianças chegando com uma bagagem de leitor. Era muito legal. Era muito bonito isso, porque os meninos não caíam... Ah, claro que uma turma ou outra caía de paraquedas, é óbvio, né? A gente sabe que nada muda da noite para o dia. Mas era muito interessante a gente ver como chegavam grupos para a gente preparados, tinham lido o livro, queriam discutir o personagem, queriam discutir a narrativa, queriam saber o que você estava escrevendo, queriam saber que livros você já leu, né? Então você forma leitor. Eu que trabalhei 10 anos numa biblioteca escolar, né? E por 10 anos eu fui professora de literatura do maternal ao 9º ano, depois eu deixei os pequenos, né? Fiquei só com os mais velhos. Dava tempo de formar leitor. Você não forma um leitor assim da noite para o dia. A leitura, como a escritura, como a imagem, precisa tempo para ser decantada. Precisa tempo para ser introjetada e precisa tempo para que você realmente forme ali aquele leitor. Né? Então, aqueles alunos que chegavam lá para mim no primeiro ano, depois mais um, eles foram criando autonomia de leitura. Hoje, né, eu tenho acesso a esses meninos, que a grande maioria, né, todos adultos, que falaram assim, eu me tornei leitora, eu me lembro daquelas histórias, eu me lembro daqueles rolinhos que a gente sentava para ler as histórias. E eram crianças que iam para a Bienal comigo debater com o escritor na hora que encontrava. As pessoas perguntavam, quem são essas crianças, gente? As crianças que frequentavam a Biblioteca Manuel Lino Costa, que Marina coordenava, eram leitores. Eles liam muito, porque eles sentavam com a gente no chão, eles escutavam a história, mas eles levavam o livro para casa. Eles tinham acesso. Você não forma leitor sem acesso ao livro. Né? Então, acho que assim, a galera que está aí nos assistindo, que trabalha com biblioteca, né? Eliane, que trabalha aí na Biblioteca do Solar, né? O quanto o trabalho da Biblioteca do Solar vem aí nessa formação de formiguinha do leitor na comunidade, da biblioteca aberta para a comunidade, de fazer aquela comunidade entender que a biblioteca é para todos, porque muitas vezes tem uma questão que as pessoas acham que aquilo não é para ela. Ainda existe uma coisa tão sacralizada do livro e da leitura como se isso não fosse para mim. E o livro é para todo mundo, né? O livro é para todos. Eu estou lembrando agora, assim, eu comecei trabalhando como regente de turma do ensino fundamental e depois eu assumi uma creche. E a proposta dessa creche gerou em torno de um grande projeto que era
fazer daquela creche uma grande sala de leitura, né? Porque a educação infantil ela não conta com um espaço de biblioteca propriamente. Ela espera que todos os espaços sejam de fomento à Uhum. leitura, e eu tomei isso como uma missão nos 8 anos que eu fiquei lá, né? E eu sabia duas coisas que eram básicas. Primeiro, eu precisava formar acervo num espaço que não tinha nem encarte de farmácia. Não tinha nada escrito. Então, eu precisei primeiro formar acervo. Né? E junto com isso, se eu quisesse que esse livro chegasse na mão dos alunos, e eram alunos desde os 6 meses de idade até os 4 anos, eu precisava conquistar a equipe. Né? Eu não poderia jamais fazer isso de maneira vertical, eu não Uhum. poderia ordenar que lessem, eu precisava que eles se encantassem com a leitura. Né? Com pegar o objeto, com contar o objeto, com ler sozinho o objeto, e entregar esse objeto na mão das crianças também, né? Porque tudo que a gente não precisava era essa sacralização do objeto livro. E nesses 8 anos, assim, eu consegui observar essa criação de uma mentalidade que com o tempo foi saindo da creche e chegou até as casas, porque as crianças contavam, chegavam em casa contando da história que tinha Uhum. ouvido, sabe, da fulana, e falavam quem era o escritor, e falavam quem era o ilustrador, e os pais começaram a achar isso bacana. E aí os livros começaram a chegar às casas. Ah, que E eu legal vejo isso. que isso rendeu frutos, porque eu saí de lá em 2013, eu acho. 2013 a 2014, tem tempo isso. E eu até hoje vejo aquelas que foram da minha equipe, aquelas professoras e agentes auxiliares que eram da minha equipe, elas hoje fazem isso, né, nos lugares onde elas trabalham. E muito bacana, porque uma delas, por conta da pandemia, resolveu fazer um canal no YouTube e ela conta histórias para as crianças no YouTube. E quando ela me mandou o link do canal dela, pedindo para eu me inscrever e tudo mais, eu confesso que me gelou assim, né? Me deu aquele frio na barriga, porque eu pensei, nossa, mas ela está contando o livro inteiro no vídeo, será? Uhum. Mas assim, quando a gente acessa os comentários dos pais e quando eu conversei com ela sobre isso, pensar que isso foi uma demanda, né, dos próprios pais, porque as crianças estavam em casa sentindo falta do livro e da contação de história, eu confesso que eu me animei muito com essa possibilidade, porque eu sabia que ali, para além de uma contação feita para matar o tempo da criança, existia a tentativa dessa profissional de, de sanar essa falta que os alunos dela estão tendo do livro. E Ou aí, seja, esses alunos já estão se formando leitores. E são meninos de maternal, né? Eles não estão nem no ensino fundamental ainda. eu acho, Anne, que Então, não seria, né, seria desumano num momento desse a gente não permitir que as pessoas contassem as nossas histórias, né? Acho que isso sim, aí é para ser, o livro é para ser compartilhado, a leitura é para ser compartilhada. E aquela pessoa que já tem, né, já entendeu que tem que ter formação de acervo, a criança tem que ter a formação do acervo dela, mas de um modo geral a criança ela não é ela que compra o livro, são os pais que compram os livros para as crianças. Então, o que que os pais permitem que as crianças leiam também é uma questão para a gente parar e pensar. O que que os professores leem, né? Parece que é chovendo molhado a gente falar, gente, professor que não é leitor não forma leitor. Mas, infelizmente, a gente sim. ainda tem que bater nessa tecla, né? A gente ainda tem aí um Brasil que é um país continental. Eu que viajo aí de ponta a ponta, né, percebo projetos belíssimos sendo feitos nos cantos mais ermos desse país, né? Mas ao Sim, mesmo tempo ainda pessoas que ainda não se apropriaram da leitura. E aí, se ela não se é, apropriou da leitura, pode ter ali o melhor contador de história, o melhor leitor de uma história, a história mais bem escrita, ela não vai se apropriar. Então, o papel desse bom mediador, dessa pessoa que vai fazer esse encontro, né? E aí acho que a gente não pode ter medo dos livros, né? Eu não sei porque uhum, que as pessoas ainda têm tanto medo. E aí, na verdade, assim, eu acho que eu sei, né? Na verdade, eu fico brincando que eu não é, sei, mas assim, as pessoas elas têm medo do livro porque aquele livro traz um assunto que as tira do seu lugar de conforto, né? Se você uhum, lê um livro para uma criança que tem determinados assuntos, você vai ter que dar conta de falar sobre aquilo. Então, quando eu vejo hoje, né? Vamos pegar um exemplo aí, né? O livro Caçadores de Lobo Mal, que eu fiz para Leiturinha, né? Que é um original Leiturinha. E que tem pais que me escrevem dizendo, Ana, que máximo!
Meu filho, ele tem medo e quer abrir o livro, porque ele quer enfrentar aquele medo, né? Então, gravam um Aham. vídeo, mandam para mim. Tem aquele que fala assim, esse livro é um absurdo, como é que eu vou ler um livro pro meu filho que ele vai sentir medo? Como Imagina, exatamente? imagina Quem é isso. que não sente medo, gente? E se a gente Exato. pode transpor o medo pelo livro, olha que ganho, o livro como essa ponte de afeto. Mas a gente só dá o que a gente tem, né? Se a gente É, não tem, a gente não dá. Se eu não sou leitora, eu não formo leitor. Se eu não gosto do é, livro, o que, que vai acontecer e a com gente isso tudo? vai, e a gente vai, sem querer às vezes até, né? A gente vai hierarquizando essa coisa da leitura. Eu lembro quando eu era criança, um dos livros que eu mais gostava de pegar na estante era um livro chamado A Carne, eu acho que do Júlio Ribeiro, que é literatura brasileira e é um livro pesadíssimo, assim. Imagina, eu tinha 7, 6 anos, eu tinha acabado de ler, e eu adorava pegar aquele livro, porque ele tinha uma capa vermelha, ele tinha uma mulher com um decote na capa, ele tinha um cheiro, ele ficava em determinada parte da estante, então eu criava Toda uma todo um mistério que na fantasia, verdade né? não existia, era toda uma fantasia que minha mãe nunca proibiu a gente de ler nada em casa, mas eu Aham. fingia que existia essa proibição. E a graça do dia para mim era pegar e abrir na última página, porque ele vai desfiando um rosário de desgraça. E eu lia aquilo continuamente, assim. Isso, uma Teve um criança, momento que eu né? já sabia que uma criança, eu não tinha dimensão daquela história, Até mas eu porque o que que achava você estava aquilo. absorvendo daquilo não tinha nada a ver necessariamente com aquela história, com a leitura que um adulto faria Não, daquilo, né? exatamente, né? E aí, eu penso muito isso, assim, a criança gera muito essa identificação, essa conexão com algo, né? Com o livro. Então, é natural que ela queira ouvir a mesma história muitas, muitas vezes, né? Meses a fio. Ou então, quando a gente conta o livro dentro da sala, quando ela vai à sala de leitura, é natural que ela peça aquele livro para ver, Uhum. porque ela cria essa identificação, né? Os teus leitores que criaram essa identificação com o livro do Lobo Mau, eles já ouviram a história, mas não Sim. importa, porque eles criaram ali uma conexão que a gente não pode subestimar também, Até porque, né? Anne, assim, o que vai na cabeça de um adulto, isso é muito importante que as pessoas tenham clareza disso. Não é o que vai na cabeça de uma criança. A lógica da infância não é a lógica do adulto. A lógica do Uhum, imaginário infantil é muito diferente do que a lógica racional de um adulto. Então, muitos sim, adultos não entendem as brincadeiras das crianças e não respeitam as brincadeiras das crianças porque eles têm medo do que aquela brincadeira pode gerar. Né? Então, se um sim. pai, ainda hoje, em 2020, fala que o filho, o menino, não pode brincar de boneca porque ele tem medo que o menino, né, vai se tornar gay, ele não entendeu nada ainda. Ele não entendeu o que aquela brincadeira pode estar significando. Um adulto que arranca o livro de uma criança, eu já vi isso inúmeras vezes, porque o livro não é para criança, né? Aham. Não entendeu que de repente aquele livro é uma grande brincadeira ali, como você acabou de contar. O meu filho, quando ele era pequeno, ele tinha. Eu tenho uma foto dessa, né? Depois até posto essa foto, posto aqui nos stories para as pessoas verem, né? Ele, aos 2 anos de idade, seríssimo, compenetradíssimo, lendo O Homem e seu símbolo, O Homem e os Símbolos do Jung. O que Tá aquela vendo? criança entendia, né? De Jung? Mas ele Ele estava tinha o ali entendimento dele. vendo as mandalas. Vai Olha que saber, barato. deixa a criança viver. Né? Então, Aham. eu acho que esse momento, sabe, se a gente pudesse filosofar um pouco em cima dessa pandemia e desse momento, que, claro, né, não está aí cheio de desigualdades, isso é fato, a gente sabe de tudo isso, né? Mas se a gente puder ter uma escuta para a criança, sabe? Ter essa escuta É. para a criança, seja dentro de uma casa, né, estufada de gente, todo mundo tendo que dividir o mesmo espaço, ou uma casa onde alguém tenha, né, um espaço mais favorável para isso, mas aprender a ter uma escuta para a criança. Uhum. E se a gente puder usar as É. histórias para essa escuta, como você fazia na escola, como eu fazia na escola, quantas vezes, aposto que você já deve ter feito isso, surgia alguma questão na escola e a gente catava um livro e lia Uhum. desavisadamente, né? Uhum. Para que aflorasse um debate, aflorasse uma discussão e a gente pudesse estar ali. Então, acho que nesse momento, quantas coisas poderiam estar aflorando, né? E quantos pais É. hoje estão tendo que olhar para os seus filhos
e de repente descobrir que aquele menino gosta de uma coisa que ele nunca nem imaginou que gostasse. Sim. Será que as pessoas perguntam para o outro, meu filho, o que você está sentindo? Você está triste? Mas adulto tem mania de achar que criança não fica triste. Criança fica Ou que não triste, está ou que entendendo, não está né? Assim, ou que não entendendo. sabe do que está se passando, né? Né? E a criança, É, ela se compadece muito mais, às vezes, do que a gente. Ela tem um claro, entendimento da dor, do jeito dela de ser criança. Né? sim. Então, acho que a gente tem que... Esse assunto é muito vasto, né? A gente poderia ficar aqui várias lives falando sobre Várias. formação de Eu acho que a gente leitor desdobra esse assunto em e um mediação de milhão deles, leitura, né? né? Mas assim, Quais os formatos. e o quanto que a gente não vai poder sossegar enquanto as políticas públicas do livro e da leitura não estiverem realmente seguras e fortalecidas, para que não tenha Sim, mais a exclusão. Porque a família que pode ir a uma livraria, né, ou pode comprar pela internet, é uma coisa. E quem não pode? E quem não está tendo acesso? Né? Então, sim. livro tem que estar na cesta básica. Se uma cesta Tem básica um. distribuir livros, ele vai chegar, né? Vamos pensar Pois é, isso, eu Eliane, lembro. aí para o Solar Meninos de Luz. Começar a pensar em distribuir Na, livros na cesta básica que está sendo distribuída para as famílias, né? Vamos pensar nisso, eu vamos acho que lançar uma isso é campanha. uma boa saída, Eu estou inventando isso agora, né? tá, gente? Não falei isso para Isabela Maltaroli, não, que é a diretora do Solar. Mas está me vindo essa ideia na cabeça. Vamos recolher livros, pedir que as pessoas, né? Já que a gente não tem ainda uma política pública para isso, a gente conta com a sociedade civil, né? Que a gente possa cada um se desfazer de um livro, mandar lá para o Solar para distribuir para as famílias das crianças. É Tá uma, aí. é uma. Né? Eu lembro que na Colômbia, eu acho, foi em algum seminário que a gente estava junto, inclusive. E eu lembro que naqueles projetos que a gente aqui teve uma versão, né, de Minha Casa Minha Vida, eles distribuíam livro, eles, junto com a casa, iam uma Uhum. pequena estante para o leitor, né, para a criança que ia morar ali. São coisas, né? E eu acho que urge também a gente pensar em tirar essas hierarquias todas que existem. Sim, Anne, com Eu me certeza. preocupo muito, assim, quando os Só professores me vendo aqui que horas procuram, eu são. me preocupo muito é, de não assustar esse professor, porque às vezes ele vem meio que querendo fazer, mas sem saber como, né? Sem saber se instrumentalizar para levar esse livro, sobretudo Uhum. agora, que ele com essa coisa do ensino remoto, né? Como é que ele faz para continuar com as contações de história? Como é que ele faz para ainda trabalhar o livro com a criança? E eu sempre tomo muito cuidado com o que eu vou falar e de que maneira eu vou falar, porque às vezes a gente também coloca tantas regras, né, que o professor tem que estar apaixonado, que o professor, enfim, a gente faz um rol de regras e isso acaba amedrontando, né? A gente acaba criando um afastamento desse professor que deseja trabalhar e não sabe como, Eu acho, né? Anne, sabe, que às vezes a gente tem uma mania de complicar, né? As Uhum, pessoas querem algo faraônico, uma coisa incrível, sim, uma coisa, né, que seria, né, o top de um projeto de é. leitura. A coisa Quando, na decisiva, né? Assim, verdade, a gente tem relatos de pessoas que vinham, né, de algum interior, numa escola dessas multisseriadas, né, que tinha um professor que gostava de ler, e às vezes tinha um único livro que lia em capítulos, a la hum, Sherazade, né? Querendo deixar um gostinho para o dia seguinte e mais um gostinho para o outro aham, dia, né? E aí formava aquele leitor pela vontade e a curiosidade. Então eu acho que formar leitor, gente, é acreditar no livro. sim, Para além da gente ser um bom contador de histórias nesse momento, que é a forma que a gente está conseguindo aí que a leitura chegue, né? Quantos vídeos que eu já gravei para prefeituras que me pedem, né? Para, ai, Ana, grava um vídeo para disponibilizar para os alunos, não sei o quê, né? Mas para além disso, a continuidade da formação de um leitor, a continuidade da vontade desse menino que está escutando uma boa história querer de fato construir a sua própria história. Aí a gente vai sim, puxar o gancho, né, para o escritor, para o ilustrador, que precisam ter acervo. Como é que você vai, para você entrar num livro,
Você tem que ter uma bagagem. Senão você não entra, você fica no raso. Para você ilustrar bem. E essa leitura da imagem, né? Ter ali os seus subterfúgios e conversar com o texto, você tem que ter uma bagagem. Que é uma bagagem que eu, como escritora, vou saber, você, como ilustradora também, e que o leitor vai criar ali as pontes dele ali dentro daquele livro. Né? Então, como é importante, então, é tão simples, na verdade, né? Se a gente parar. Tem que desacralizar o livro. Por mais que o assunto seja complexo, é simples, né? E é um assunto que a gente está aí discutindo há séculos. Tem horas que eu falo, ai, estou cansada, eu não quero mais pensar sobre isso. Já cansei, porque a gente está há anos falando isso. Mas se a gente está há anos falando isso, é porque ainda tem espaço e necessidade de se falar isso, né? Eu até brinquei. Comecei agora um curso de neurociência do comportamento, né? Porque eu quero estudar a glândula pineal, né? Isso é outro papo da minha vida, né? Mas é isso, porque aí eu vou me alimentando aqui de um lado, mas também vou realimentando aqui o outro lado que existe dentro de mim e que pode, né, compartilhar e ajudar e pensar o que a gente, né, tem aí para contribuir com os professores que estão em qualquer lugar, né? Tem alguém ainda há pouco falou, né? Estou aqui no Piauí tentando formar alunos leitores, e é isso, é a nossa vontade de desejar formar esse aluno leitor, né? Que tem que ser grande. E os pais, sobretudo, né? Pais que estejam nos assistindo ou que vão nos assistir depois, entendam que o livro ele pode ser um objeto transformador na vida do seu filho. Ele pode ser um objeto, né, que vai ali, através daquela história, mudar a vida. Eu acho que cada um de nós que está aqui, né, eu, você e o pessoal que está aí nos assistindo, tem uma história com um livro para dizer, antes e depois desse livro. Né? E de tenho um aqui, que é esse aqui. Que não é o meu original. Pois é, mas assim, esse livro. Eu ontem estava conversando com a Sônia Travassos sobre esse livro, porque ela postou tá ali no cantinho da minha estante. E assim, eu sei as falas decoradas desse livro, porque ele vem com um disquinho, né? Era da revista Recreio e tudo mais. E a vida passou, e quando eu estava na creche já, uma amiga minha, Marisa Belo, encontrou esse livro num sebo e lembrou de mim. Ai, de tanto que eu gosto dessa história, eu falo dela para todo mundo, e se eu leio, e de vez em quando, se eu estou muito amofinada com alguma coisa, eu vou lá e escuto. Né? Até porque eu tenho ele salvo em pendrive, o disquinho, né? É uma história que está comigo, e que acho que é a história da minha infância. E você vê, está comigo até hoje. Né? Mexe comigo, mexe com as minhas emoções até hoje. Né? Além da carne do Júlio Figueiredo. Eu diria o seguinte... não, da carne aí é ótimo. Mas eu diria o seguinte, nós somos feitos de histórias. As histórias dos livros que a gente leu, as histórias de vida que a gente já viveu até o dia de hoje, né? Aonde a gente nasceu, os pais, as escolas, os professores, os amigos, as interferências boas ou ruins, né? O que tudo isso forma a gente. Ah, olha o Jonas aí, queridão. Né? Mas nós somos feitos de histórias. Eu tenho vários dos meus livros de infância guardados até hoje. Foram eles que me formaram como escritora. Ali, né, foram meu primeiro alimento. O livro para mim era casinha, eu brincava de casinha com o livro. Né? Livro era brinquedo. Então, assim, ter esses livros, eu tinha decoro, eu sabia decoro os diálogos da turma do Pererê, do Ziraldo. Não tem nem capa mais dos meus, mas eu sabia tudo, e eu lia, e relia, e relia. Então o livro não esgota. Se eu for ler hoje em dia, eu já vou ver outra coisa. A gente sabe disso. Cada momento de um livro é um momento, né? Tem um livro que eu leio ele em décadas, né? Eu li o Siddhartha não, o Demian, do Hermann Hesse. Eu li ele aos 17, foi uma cacetada na minha cabeça. Depois eu li aos 27, depois eu li aos 37. Eu não li com 47, e no 57 ainda não cheguei, né? Mas assim, cada vez que eu li, eu falava, meu Deus, agora entendi. Aí eu li, depois falava, agora entendi. Né? Então assim, mas agora eu entendo por que eu gostei tanto, né? Então que importante a gente ter os livros, né? Que importante a gente não perder de vista que a mediação da leitura, seja no tempo da pandemia, no pós-pandemia, né? A gente tem que formar acervo, porque isso não é só para hoje. Que essa mediação seja a aproximação, né? Não a hierarquização
não um rol de regras a serem seguidas. Sim, com A gente não tem essa dimensão do certeza. afeto, né? Não é do açúcar, não é da coisa adocicada, é do É, afeto, é do afetar o outro, né? Isso é mediar sim, uma sim, leitura, né? né? É você apresentar um ao outro e deixar a relação rolar, né? Isso eu acho importante, seja qual for o veículo, seja no olho na Até sala de aula, ou porque, seja Anne, você através da falou, né? Não, internet. nem tudo seu com o açúcar, né? Mas quando você tem essa relação com o afeto, inclusive para falar de um tema difícil que muitas vezes pode estar dentro da criança ou do jovem que ele não tem coragem de falar, mas que Sim. através de uma E que ele história ele nem vai tem conseguir. dimensão Ele não de tem que está ali, dimensão, né? exatamente, ele não tem nem Às essa vezes ele não tem nem dimensão, dimensão. né? Mas como a gente está aqui, ó, faltam 4 minutos só, e para a gente Meu não Deus. sair assim do ar, puf, né, ser abduzida, Tá. né? A gente quer dizer para todos vocês que estão aí assistindo que vocês se preparem, porque eu, Ana Elizabeth e mais algumas pessoas que a gente vai deixar um certo Sim. suspense no ar, a gente está aprontando umas coisas que a gente espera em breve botar no ar, né? Já é um sonho antigo, Uhum. a gente já vem há É. uns 2 anos matutando sobre isso e cada hora acontecia uma coisa com alguém, né? E a gente Uhum. não entendia por que ainda não tinha dado certo, mas agora vai dar certo, para a gente continuar Vai. cada vez mais com esse, né, com esse debate, né? Não termina, infelizmente só tem uma hora, né? Não, pois E a é. gente tem aqui 3 minutos, então queria agradecer, Anne, você ter sido essa surpresa, não quis botar que você ia aparecer para fazer um suspense, assim, tem que ficar mudando, né, para o povo querer aparecer aqui Ah, é nas verdade. lives, né? Senão a gente É já entrega tudo verdade. de cara e aí não tem É. graça nenhuma, Não né? gera E expectativas. vou criar essa campanha de livros para serem distribuídos nas cestas básicas do Isso é Solar. legal. Vou criar. Isso é legal. Vou conversar com Isso a é muito bacana. Isabela e Eu dou se ela uma topar essa força. Conta comigo. empreitada, tá aí, cada um ajudando do jeito que pode, do jeito que tem e É. com o que tem, né? A gente É está no lugar verdade. certo para fazer alguma coisa. E se a gente pode fazer, vamos embora lá fazer, né? Vambora. Quer falar alguma coisa, Ana? Já Ana. tem três Não, eu minutos. quero. Bom, vamos lá. Eu quero só agradecer quem está aí com a gente. Vocês são muito queridos, é muito bom. Assim, é um jeito de estar perto, É né? A saudade verdade. é grande. Mas eu acho que essas lives, de alguma maneira, aproximam a gente, né? Fazem a gente matar Uhum. um pouco a saudade e debater coisas que são fundamentais e que a gente precisa. A gente não pode perder qualquer que seja o canal, né? De comunicação. Adorei estar aqui, adorei bater papo com você. E vamos em frente aí, nos nossos projetos, nas nossas empreitadas, em prol do livro E literário, né? sim, bom frisar isso, do livro E, literário. Essa é uma outra conversa boa para a gente ter, uhum, né? É verdade, é, Sérgio. A gente mata um pouquinho da saudade, né? sim, Leva um sim. pouco dos pensamentos e das reflexões e se sente Aquece um perto, pouquinho o né? coração, Né? né? Ah, que fofo, que ele sempre. Estou tentando ler e falar ao mesmo tempo. É Eu não difícil, né, a gente consigo não ler ficar porque, assim, acompanhando tudo. Eu estou precisando eu não mudar o consigo óculos, ler. o grau já está ficando ruim, um problema Não consigo. sério, né? Mas é isso, minha gente. Obrigada. Quarta-feira que vem a gente está aqui de novo, né? Vai ser outra surpresinha. Não sei como é que vai ser a da quarta que vem. Estou aqui pensando. Já tenho uma ideia, mas vocês vão saber. Amanhã eu vou participar de uma Uhum. live com um amigo meu chamado Marquinhos Andrade, que é um cara sensacional de Cataguases, um ator, um articulador de ideia, de cultura, né? Então, se alguém quiser continuar, né, amanhã eu vou estar, acho que às 6 horas, eu vou divulgar já já, tá bom? E até quarta-feira que vem e até as próximas invenções que eu, Anne e mais algumas pessoas estamos inventando. Então, a Isso. gente, um beijo bem grande. Beijo. Tchau, Beijão, tchau, beijão. pessoal. Tchau.